Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Eu sempre falo e repito que para mim é um prazer trazer assuntos relacionados a nossas reuniões. Nesse vídeo nós vamos estar considerando joias espirituais da semana 14 a 20 de novembro. Então, nós vamos fazer a consideração de alguns versículos da Bíblia, que está compreendido no livro de 2 dos Reis, o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Eu falo nosso canal porque aqui vocês podem se sentir à vontade, pode dar seus comentários, fazer alguma observação. Eu já mudei vídeo, já fiz adaptações de apresentação. Então, se você pedir, tiver em nosso alcance, pode ter certeza que a gente irá fazer para vocês. Então, por isso que eu falo nosso canal. Então, sinta-se à vontade. Deixa aquele joinha esperto, se você está entrando agora aqui no vídeo. Se você é novo, se inscreva, para que assim mais pessoas possam ter oportunidade de ouvir essas mensagens da Palavra de Deus e assim atraí-las a essa organização que tem o intuito de louvar a Jeová. Apenas fazendo um lembrete, está tendo nos noticiários aí que a Covid-19 está voltando, uma nova variante. Então se proteja seus familiares, seus filhos, seus parentes, para que assim possamos resguardar por um pouco mais de tempo a nossa vida aqui na Terra. É claro que nós não temos dom para resguardar a nossa vida, mas se a gente fizer a nossa parte, pode ter certeza que Jeová irá nos abençoar. Então fiquem alertas, tá? Então vamos lá, vamos iniciar joias espirituais. Vamos fazer a primeira pergunta da apostila e obter a resposta. Então, na apostila, o texto é o livro de 2 dos Reis, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Mas Jeová não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, visto que lhe tinha prometido dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Então, a pergunta está baseada no Perspicaz, volume 2, página 188, parágrafo 7. Em que sentido Jeová deu uma lâmpada a Davi e aos seus filhos? Então, resumidamente, Jeová, ele colocou Davi como rei, lhe deu sabedoria para que ele pudesse julgar com justiça. E em seguida o seu filho Salomão também. E com certeza dessa linhagem viria Jesus Cristo. Então sempre estaria acesa uma lâmpada nesse reinado. Se você tiver um outro comentário, referente a essa pergunta, mais resumido ou talvez mais detalhado, deixe lá nos comentários, E os irmãos irão também se beneficiar. Então vamos agora para a segunda pergunta, na qual a gente consegue tirar várias lições práticas para nós. Então, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, a primeira joia espiritual se encontra no versículo 2, que diz assim do capítulo 7. Então, o oficial em quem o rei confiava disse ao homem do verdadeiro Deus: Mesmo que Jeová abrisse comportas nos céus, será que isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: Você verá isso acontecer com seus próprios olhos, mas não comerá. O braço direito do rei zombou do poder de Jeová e não viu o milagre acontecer, pois morreu. Lição para nós. Hoje nós temos visto em nossa vida muitos milagres acontecer e louvamos a Deus por isso. Mas quando começamos a deixar as dúvidas tomar conta da nossa vida, podemos começar a achar que Jeová não fará isso ou aquilo acontecer. E quando isso acontece, podemos também morrer espiritualmente e deixar de ver as bênçãos futuras de Jeová. Então,
Nunca zombe do poder de Jeová, pois Jeová é o mesmo, ele não mudou. Podemos encontrar ainda outra lição valiosa para nós no versículo 3 e no versículo 4, ainda do capítulo 7, que diz assim: Havia 4 leprosos à entrada do portão da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que vamos ficar sentados aqui até morrer? Ao entrarmos na cidade, morreremos lá, pois há fome na cidade. Mas se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos ao acampamento dos sírios. Se eles pouparem nossa vida, viveremos, mas, se nos entregarem à morte, morreremos. Então, esses 4 homens leprosos, sem ter uma saída, eles tomaram uma decisão que poderia resultar em vida ou em morte. Lição para nós: todos os dias de nossas vidas temos exatamente essas 2 escolhas. Então, quando estiver sem saída, confie completamente suas decisões na palavra de Deus. Ore a Jeová, busque ajuda, orientação e tenha certeza que a vitória será certa, assim como aconteceu no caso dos 4 leprosos. Eles tomaram uma decisão, agiram e foram beneficiados por isso. Ainda no versículo 9 do capítulo 7 encontramos ainda mais uma joia. Diz assim: Por fim, disseram uns aos outros: O que estamos fazendo não é certo. Hoje é um dia de boas notícias. Se ficarmos calados e esperarmos até o amanhecer, mereceremos ser punidos. Vamos agora mesmo informar a casa do rei. Então esses 4 leprosos, após comer e pegar os despojos, eles decidiram que o certo a se fazer era avisar o rei o que tinha acontecido. Lição para nós: esses homens mostraram que eles, além de terem uma consciência correta, eles tiveram medo de morrer. Então, quando tudo estiver bem em sua vida, faça o que é certo. Quando tudo estiver mal também em sua vida, faça o que é certo. Pois a nossa consciência treinada pelo que é certo e errado vai nos direcionar para o que é certo. Mas nós precisamos ter a determinação de executar e agir, para que assim possamos agradar a Jeová. Vamos encontrar ainda mais uma joia? Veja agora o versículo 17, ainda do capítulo 7. Diz assim: O rei tinha encarregado do portão o oficial em quem lhe confiava, mas o povo pisoteou no portão e ele morreu. Assim como o homem do verdadeiro Deus disse ao rei quando tinha ido ao encontro dele. A profecia que Eliseu fez se cumpriu também no braço direito do rei. E como dito por Eliseu, ele morreu sem ver o cumprimento da promessa. Lição: a dúvida é a pior coisa que pode acontecer com um servo de Deus, pois pode abalar a fé nas promessas de Jeová, pode nos fazer sucumbir em dado momento por não estar baseado fortemente na palavra de Deus. Então, se você tem pouco tempo ou muito tempo servindo a Jeová, continue firme, jamais duvide, pois Jeová é o recompensador dos que seriamente o buscam. Então, não tem aquela tendência de pensar assim: mas eu já vivo tanto tempo como servo de Jeová, já sirvo a Jeová por 30, 60, 80 anos e até hoje não aconteceu nada. Eu já disse aqui uma vez, eu estou passando os 30 segundos, mas se faz necessário, tá? Não me julgue por isso. Eu já falei em alguns vídeos que o tempo que servimos a Jeová não determina o tamanho da nossa fé. A nossa fé tem que estar embutida em nosso ser, em nosso desejo de agradar a Jeová. Não importa se viveremos ou morremos antes do fim chegar.
Uma coisa que nós temos certeza é que, mesmo se viemos a morrer, Jeová irá nos ressuscitar, assim como fez com vários servos do passado. A palavra de Deus serve exatamente para isso, para te dar certeza daquilo que Jeová fará no futuro. Então, se você tem esse tipo de dúvida, arranque do seu coração. Todos nós sabemos que vai chegar uma hora, enquanto o reino de Deus não chegar, que nós vamos falecer. Mas isso não é motivo de desânimo, isso é motivo de alegria, pois aquele que persevera até o fim é que será salvo. Então, meus irmãos, tenha essa certeza no coração. Não se abale pela quantidade de tempo que você serve a Jeová, nada acontece. Lembre que está acontecendo algo significativo na sua vida. Você está sendo moldado, aperfeiçoado, qualificado para ser hoje o servo leal de Deus e no futuro mais ainda. Então, fique firme na fé, não se abale. O tempo de Jeová está garantido. A pergunta que surge: esperará para ver isso? Que todos nós possamos ter essa certeza em nosso coração. Vamos para o capítulo 8 agora e vamos considerar o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: E Eliseu ficou olhando fixamente para ele, até que Azael ficou constrangido. Então o homem do verdadeiro Deus começou a chorar. Azael perguntou: Por que está chorando, meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que você fará ao povo de Israel. Você incendiará suas fortificações, matará a espada os melhores homens, despedaçará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Eu tirei essa lição aqui com base no que eu penso e tirei de proveito, tá? Mas essa lição, esses 2 versículos aqui, tem muitas lições. Então, tire a sua e agora eu vou falar a lição que eu tirei. Então, Eliseu, percebam, Eliseu chorou não pela pessoa física de Azael, mas pelo mal que ele, Azael, iria fazer com o povo de Israel, o povo de Jeová. Lição para nós. Isso me remeteu aos desassociados. Mas, em que sentido? Quando uma pessoa ela é desassociada às testemunhas de Jeová, dentro da orientação da Bíblia, são aconselhados a não falar com a pessoa. No entanto, quando elas retornam ao convívio dos irmãos, muitos ainda ficam chateados com a pessoa. Então, nesses casos, devemos ter a visão correta. Devemos odiar o pecado cometido e não o pecador. Usando assim a mesma lição de Eliseu. Eliseu estava chorando não com raiva de Azael, mas com raiva do que ele iria fazer. Então, eu volto com uma frase que já causou polêmica num vídeo que eu tive que explicar a frase, que é: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós, irmãos, Deus queira que não. Vamos orar muito para que isso não aconteça. Podemos falhar, pecar, ser desassociado e ser readmitido. Será que iremos gostar? Irmãos virando a cara para nós, talvez tocando em assuntos passados, que já foi perdoado por Jeová. Então, é essa mentalidade que nós, servos de Jeová, devemos ter. Nós devemos odiar o pecado, assim como Jeová odeia. É claro que talvez um ressentimento pela pessoa física irá ter, mas se nós somos servos de Deus, estamos seguindo o passo de Cristo, devemos amar nossos irmãos. Odeie o pecado, não o pecador. Se fizermos assim, vamos estar fazendo exatamente o que Eliseu fez nesses 2 versículos. Meus queridos irmãos, eu finalizo por aqui, tá? Existem ainda outras joias espirituais, mas o vídeo acaba ficando muito grande e, assim, eu digo cansativo, porque tem irmãos que não vê o vídeo todo, né? Pega só algumas partes do vídeo. Então, se for um vídeo muito grande, muitos irmãos não vão ver até o fim. E também, se eu dividir em 2 partes, fica estranho, né? É como se eu estivesse só querendo lançar vídeo, e esse não é o objetivo. Então, eu consegui encontrar aí quantas joias espirituais? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 joias espirituais. Com certeza,
eu creio que será benéfico para vocês. Então, me despeço aqui, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.